morte de crianças, supostos rituais ocultistas, investigações questionáveis e problemas processuais podem ter deixado inocentes na cadeia. Hoje nós iremos falar sobre o caso dos emasculados de Altamira. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do canal, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. Agora vamos ao caso. Altamira é o maior município do Brasil e o terceiro maior município do mundo e está localizado a cerca de 450 quilômetros da capital Belém. Entre o final da década de 1980 e início de 1990, Altamira ganhou notoriedade com uma série de crimes que ficaram conhecidos como o caso dos meninos emasculados, que é a retirada por completo da genitália. Os garotos tinham de 8 a 14 anos, e 6 deles foram mortos e 5 continuam desaparecidos até hoje. Além disso, 3 meninos conseguiram sobreviver mesmo depois de terem sido emasculados. Esse é um caso que chocou o Brasil e segue sendo um dos crimes mais bárbaros que já aconteceu por aqui, inclusive ganhou repercussão internacional. A primeira vítima foi o garoto José, de apenas 8 anos. Ele foi aliciado no dia 2 de agosto de 1989 por um homem e foi encontrado horas depois com machucados e ferimentos nas genitais. A segunda vítima foi Otoniel, de 10 anos, em novembro do mesmo ano. A terceira vítima foi Valdiclei, em julho de 1990. E foram esses 3 garotos que sobreviveram aos ataques, mas foram emasculados. E uma das primeiras hipóteses que foram levantadas pela polícia do Pará em 1990 foi de que esses crimes foram cometidos por um morador de rua que vivia na cidade. Ele se chamava Rotílio de Souza e foi reconhecido por 2 das 3 crianças que sobreviveram ao ataque, e por isso ele acabou sendo preso. Rotílio foi apelidado de um monstro de Altamira e morreu pouco tempo depois na delegacia da cidade, em condições consideradas suspeitas, pois ele estava sozinho dentro da cela e não conseguiram provar que foi suicídio. Mas apesar da prisão do monstro de Altamira, os crimes continuaram acontecendo. No dia 5 de maio de 1991, Ailton Fonseca, de apenas 10 anos, desapareceu e os seus restos mortais foram encontrados 46 dias depois. Jurdilei da Cunha, de 13 anos, estava participando de uma confraternização no final do ano no sítio e no dia 1º de janeiro de 1992 ele desapareceu. O seu corpo foi encontrado dias depois, castrado, despido e com sinais de abuso. Já no dia 11 de abril do mesmo ano, o corpo de Edinaldo de Souza Teixeira, de 12 anos, foi encontrado dentro de um poço artesiano. Jaenes da Silva Pessoa, de 13 anos, cuidava do gado de sua família quando foi morto no dia 1º de outubro de 1992. O seu corpo foi encontrado dias depois, castrado, com sinais de violência sexual e tortura, e ele também teve os seus olhos arrancados. No dia 17 de novembro do mesmo ano, Clebson Ferreira de Caldas, de 13 anos, foi encontrado morto. Ele estava despido e castrado, e também havia sinais de tortura no corpo dele. O garoto Flávio Lopes da Silva, de 10 anos, desapareceu no dia 27 de março de 1993. Ele foi encontrado dias depois, com ferimentos nas genitais e sinais de tortura. E como esses casos continuaram acontecendo, mesmo depois da prisão do monstro de Altamira, que a polícia prendeu só para mostrar que estava fazendo algum serviço, eles foram obrigados a abrir uma outra linha de investigação. Agora, a suspeita principal era um suposto esquema de venda de órgãos humanos. Os investigadores levantaram essa hipótese porque os cortes que eram encontrados nas crianças eram quase cirúrgicos e alguns órgãos chegaram a ser retirados, como os olhos, por exemplo. E foi assim que 2 novos suspeitos entraram no radar dos investigadores. Eram eles Césio Brandão e Anísio Ferreira. Os 2 eram médicos e não fazia muito tempo que eles haviam se mudado para Altamira, depois de serem aprovados em um concurso público. Eles foram interrogados, mas o laudo da perícia
polícia apontava que os órgãos que foram retirados não poderiam ser utilizados. Então eles acabaram sendo soltos. E como ninguém foi preso, o caso acabou ficando esquecido por um tempo. Mas o suposto envolvimento de um ritual satânico tornou o caso ainda mais assustador. No ano de 1993, quando o caso foi reaberto, os doutores Anísio e Césio foram detidos novamente. Agora, os dois eram suspeitos de fazer parte de uma seita chamada Lineamento Universal Superior. Essa teoria ganhou força quando a investigação chegou a um livro escrito por Valentina de Andrade, a líder da seita, chamado Deus, a Grande Farsa, onde ela afirmava: acautelem-se com as crianças, elas são instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores. Além dos doutores Anísio e Césio, outros homens foram presos. Era um policial militar chamado Carlos Alberto e o filho de um fazendeiro da região chamado Hamilton Gomes. Valentina também chegou a ser presa, mas ela foi inocentada pelo tribunal do júri por falta de provas. Mas como se o caso já não fosse complicado o suficiente, ainda há a possibilidade da participação de um serial killer, e isso expõe ainda mais a fragilidade do poder judiciário. Isso porque apenas 6 meses após os julgamentos, uma nova onda de sequestros e mortes de crianças foram registradas no Brasil. Dessa vez, em cidades próximas a São Luís do Maranhão. Francisco das Chagas, o serial killer, é acusado de matar e mutilar 42 meninos entre os anos de 1989 e 2004, sendo condenado a 580 anos e 10 meses de prisão. Ele passou a ser considerado o maior serial killer vivo no país. E as semelhanças entre as mortes que ocorreram no Maranhão e as mortes que ocorreram em Altamira fizeram a polícia relacionar os dois casos. E ao questionar Chagas, ele assumiu a autoria dos casos de Altamira. Segundo as autoridades, o serial killer realmente esteve algumas vezes na cidade de Altamira e as datas coincidem com os assassinatos dos meninos. Ilana Casoy, que acompanhou todo o caso, alega que estava na sala quando Francisco confessou os crimes com riqueza de detalhes. Ele contou conversas que teve com os meninos e também contou que cortou o dedo médio da mão direita de um deles. E, de fato, o laudo pericial confirmava a falta desse dedo em uma das vítimas. Em setembro de 2004, cerca de 6 meses depois de admitir os crimes para a polícia, Chagas deu uma entrevista confirmando ter cometido os crimes que foram imputados aos médicos. Durante a entrevista, ele deixou claro que os médicos não tinham absolutamente nada a ver com esses casos e que eles estavam presos injustamente. Mas o Ministério Público não aceitou a confissão de Francisco e os próprios familiares das vítimas não acreditavam na confissão dele. Já as investigações da Polícia Civil e Federal apontaram Francisco das Chagas como verdadeiro assassino, sendo indiciado por 12 mortes em Altamira, mas ele nunca foi julgado pela Justiça do Pará. Após passar por diversos julgamentos, sendo o último em 2014, ele acumula uma pena de 580 anos e 10 meses de reclusão pelo homicídio, ocultação de cadáver e emasculação de 12 das 42 vítimas atribuídas a ele. Francisco está preso desde 2004 no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. O doutor Anísio Ferreira de Souza foi condenado a 77 anos de prisão. O médico Césio Brandão foi condenado a 56 anos. O ex-policial militar Carlos Alberto Santos Lima foi condenado a 35 anos de prisão. E o filho do fazendeiro Hamilton Madeira Gomes foi condenado a 57 anos de prisão. E eles permanecem presos até os dias atuais. Mesmo com a confissão de Francisco, a justiça não entende que foi ele que matou as crianças de Altamira. Por isso, os condenados continuam presos. E a polêmica e comoção desses casos são justamente essas, porque uma parte da população acredita que realmente foram os membros das seitas que mataram os meninos, que são essas pessoas que foram acusadas e estão cumprindo pena. Já outra parte acredita que foi Francisco das Chagas que matou as crianças. Bom, gente, deixa nos comentários se você já conhecia esse caso
E se eu deixei algo muito importante de fora ou cometi algum equívoco, deixa nos comentários também. E eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!